A graça e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Monteiro e esse canal aqui é falando de sonhos proféticos, né? E aqui eu sempre gosto de contar as minhas experiências, né? O que eu tenho passado, então as informações são mais do que verídicas. E hoje eu quero falar aqui sobre o vento contrário, né? E é algo que eu já coloquei em outros vídeos, que esse ataque de Satanás que vem em cima você receber a sua bênção é algo tão nítido, tão claro, que não tem como duvidar. Às vezes a gente passa sofrimentos antes, eu pensei, né? Eita, o vento contrário, após o vento vai vir a bonança, vai vir a promessa. Então o ataque é forte naquele que o inimigo sabe que a promessa é grande. Então nunca esqueçam isso. Não é fácil. Deus, eu gosto de dizer sempre aqui que Deus é um Deus de comunicação. Então a todo momento que a gente está no deserto, Ele está ali se comunicando. E uma das coisas que eu fiz na minha caminhada no deserto é ficar me alimentando da palavra de Deus. Até teve uma das minhas filhas que ficou meia, né, desliga esse celular, porque foi esse meu deserto que eu vivi agora, ultimamente, é algo tão forte que eu precisei estar ouvindo a palavra de Deus a todo momento, porque, né, a palavra do Senhor diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, quando a gente escuta aquela palavra de esperança, né, então vai nos alimentando. Mas não é fácil. Por quê? Né, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, porque tem a palavra do Senhor e tem a realidade, que é totalmente diferente. E a prova que o Filho de Deus passa é justamente essa. É você crer naquilo que Deus te falou, não naquilo que você está vendo. Então eu deixo aqui para vocês, não desista. Esse vento contrário, que é o que eu quero falar aqui, realmente, quando ele chegar, vocês vão ter toda a consciência. Por quê? Para mim que tenho esse dom, né, dom de visão, fica mais fácil um pouco, porque Deus está avisando, a gente vai tendo a informação, né? E foi muito interessante que 3 dias, eu achava, né? Eu já falei em outros vídeos aqui, passei um grande sofrimento há uns 3 meses atrás e eu vento contrário, porque foi uma desgraça. Então, um dos exemplos, eu acordei, um dos fatos, para vocês terem noção, eu acordei 2 horas da manhã, um dia antes, né, do carnaval, na sexta-feira, que aqui em Pernambuco, eu não sei quem é que está vendo esse vídeo, mas aqui em Pernambuco, na semana de carnaval, que é em fevereiro, na sexta-feira, tem a sexta-feira e no sábado aqui sai o Galo da Madrugada, muito conhecido. Então, de sexta por sábado, 2 horas da manhã, minha filha bateu a porta do meu quarto. Nós estávamos todo mundo bem. Agora, eu não estou falando isso aqui para ninguém ter medo, não. Muito pelo contrário. É para saber que o negócio é ferrenho para quem tem a promessa grande. Para quem é filho, para quem tem intimidade com Deus. Então, a minha filha bateu a porta do meu quarto e quando eu abri, minha filha estava botando pedaços de sangue pela boca. Então, eu me mantive calma, né? Eu acho que não vai ter dia pior na minha vida. E eu acalmei ela e daí veio todo um processo em hospital. Mas eu sabia ali que o meu Deus ia me ajudar. Eu não tinha dúvidas que Deus ia fazer alguma coisa para me tirar daquela situação. Não adianta gritar, não adianta desmaiar. A gente tem que crer. É nesse momento que Deus prova a nossa fé. Daí em diante foram injúrias, falsos, com a minha reputação. E eu só dobrava os joelhos e chorava, né, nos pés do Senhor. Eu sempre fiz isso. Mas aí eu pensei, é o ataque de Satanás. Eu já esperando a promessa há muito tempo. Eu digo, agora vem. Deus vai resolver isso aqui e eu vou receber a minha promessa. E passou. Quem pensa que Satanás desiste? Vocês lembram que quando o povo foi entrar no Mar Vermelho, que veio o vento contrário, quem foi que entrou no percurso do Mar Vermelho? Quem foi? Os egípcios. E a mesmo assim é Satanás. Ele vai atrás até onde ele der, até a hora que Deus disser basta. Então, 3 dias eu passei por tudo isso. Né? Eu tenho um vídeo falando o que é que acontece após o último sinal
e antes da promessa, né? Eu falo um pouquinho disso que eu estou falando aqui para vocês. Mas ainda, né, eu pensei aí era o ataque. Mas é feito a missionária Mariana Alexandre, que eu admiro, e Deus colocou ela no meu caminho para me seguir essa caminhada, mesmo distante. Ela não me conhece, né? Ela não tem nem noção como é que Deus usa ela não tem. Por mais que ela tenha, ela não sabe, né? Então, Deus colocou ela no meu caminho, porque eu não teria aguentado. Sem eu estar ouvindo as pregações dela, que são fantásticas, de motivação, fantásticas. Ela faz aplicações que eu nunca vi outras pessoas falarem, né? Não que ela seja Deus, não que eu idolatre, mas ela é um instrumento de Deus. Então eu escuto ela o dia todo. 2 pregações de manhã e 2 à noite, para aguentar. Fora ela, tem outros que eu considero, né? Eu tenho teologia, eu sou teóloga. Mas num momento desse, a gente precisa, né, de alguém que entre na brecha pela gente, né? E ela faz isso perfeitamente. Então, eu sempre me alimentando. Eu durmo ouvindo pregação. Minha família pensa que eu tô doida. Eu digo, rapaz, se eu tô ouvindo pregação, né? Se eu estivesse vendo outra coisa, mas é o dia todinho. Quando eu posso, tô ouvindo, porque não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Sabe por quê? Por aqui Deus está falando com você, filha, chegou a tua hora. E quando você olha para a realidade, nada. E eu falei no outro vídeo meu, então veja, uma das coisas, um dos pontos que eu quero aqui destacar também para vocês é que qual é a área, né, que eu não tinha prestado atenção ainda nisso, mas hoje eu posso já adiantar para vocês. A área que ele vai vir em cima é aquela da promessa que tu espera. Então, um dos sinais que acontece em cima de você receber a sua promessa é a promessa que tu estás esperando, acontece o contrário. Eu falei em outros vídeos aqui. Então, se a pessoa está tendo dificuldade financeira, o dinheiro está pouquinho, não está dando certo, você já não está mais aguentando, mas Deus disse que vai te tirar dessa situação, desse vale. Aí o que acontece? Tu perde o emprego. Aí o que tu vai pensar? Meu Deus, Deus tinha dito que eu ia melhorar, que ia me colocar na abundância. Agora até um pouquinho foi embora. Eu contei em outro vídeo meu. E é isso mesmo, viu? Aquela promessa que o inimigo, o Satanás, o cão, sabe que tu vai receber, que ele já conhece o ar. Ele está observando toda a movimentação, preparando tudo para Deus te abençoar. Ele chega ali e vai em cima daquilo que tu está esperando. Para colocar uma situação que tu olha assim, agora eu não vou receber mais não. Quando o povo chegou de frente ao Mar Vermelho e que eles viram, né? Aquela cavalaria todinha, aquele exército todinho atrás dele, o que foi que eles pensaram? Que eles iam entrar na Terra Prometida? De um lado estava sendo perseguido, né? E do outro estava o mar. O que foi que eles pensaram? Não tem mais jeito. Esse daí é o verdadeiro vento contrário. Então, quando vocês verem que aquilo que tu estás esperando, que Deus prometeu, que é teu, mas que a resposta veio, acabou, não tem mais como tu receber, humanamente falando, então aí é o último sinal. É aí que chegou a tua hora. Eu estou dando um exemplo muito claro, que é aí que vocês não podem desistir jamais. Vocês têm que focar no que Deus falou, focar na promessa, foca, não desiste. Mesmo que a fé diminuiu, mesmo que o teu coração está dizendo, acabou, foi tudo, eu lutei anos esperando de joelho e agora eu perdi, Senhor, eu perdi. Teve um momento que eu cheguei a dizer para minhas filhas, eu e Deus perdemos. Olha que absurdo! Quando eu tenho inúmeras experiências de vitórias com Deus, e Deus é tão lindo e paciente, que Deus está dizendo, filha, perdeu, não, tu não estás entendendo, que eu disse que a tua luta acabou, tu não estás entendendo. Eu passei vários dias, eu dobrava o joelho de madrugada no meu cantinho, né, que já deveria ter um buraquinho no chão, de eu me ajoelhar e botar meu rosto, eu gosto de orar dessa forma, e eu dobrei o joelho de madrugada e pedi a minha vitória, de por que está demorando tanto?
Aí Deus disse assim, acabou o teu deserto. Aí Satanás fez, tu perdeu. Como foi que ele fala isso, Luciane? Como é que Satanás falou que tu perdeu? Mostrando a realidade, a desgraça feita. Mas aí, sabe o que é que eu faço? E eu vou deixar aqui para vocês. Mesmo que o coração enfraqueça, que chore, que se entristeça, chora na posição correta, que é de joelhos, nos pés do Senhor. E é isso que Satanás não quer que vocês saibam. Satanás não quer que tu saiba que chegou a tua hora. E quando chegar na hora, a hora que Deus vai colocar a tua promessa na tua mão, ele vai entrar com tudo para tu acreditar que tu perdeu. Pronto. Aí na hora que tu acreditar que perdeu tudo, não tem mais chance. Aí é um milagre. Alguém já viu aqui um milagre de algo que é fácil de se receber? Não é milagre, não. Alguém já viu honra para quem está na honra? Então, para a gente receber honra, para a gente ser honrado pelo nosso Deus, a gente tem que ser humilhado. E muito! Porque quanto mais humilhação vocês passarem, maior vai ser a honra. Raciocina. Então, teve momentos de eu entrar no meu quarto, falar com minhas filhas, dobrar o joelho e dizer, Senhor, por que que tu estás deixando Satanás dançar em cima de mim, Senhor? Porque eu tinha esse sonho, mas o Senhor disse que ia me dar, e agora Satanás está pulando em cima de mim. E ele dizia assim, filha, ele só olhando com o amor dele, né? Teve momentos que Deus fica calado assim, sabe por quê? Porque ele sabe que se ele der naquele momento para você, não foi o melhor momento, ele tem uma melhor hora de fazer. A hora que ele vai fazer, atender a tua vontade, realizar o teu sonho e te honrar, essa hora é a melhor hora que tem. Então, quando você pensa que você não consegue mais, saiba que Deus sabe que você consegue. Então, fiquem atentos, que quando chegar aquele momento que você olhar para a realidade e ver, acabou tudo, meu sonho foi embora, não tem mais jeito, aí foi o vento contrário, né? E a coisa mais linda, que eu tinha pensado que eu tinha passado pelo vento contrário, e eu, né, disse para minhas filhas, agora qualquer momento vai acontecer. Aí quando eu acordei, né, que eu tenho esse dom, né, de profecia, e uma voz do inimigo me apareceu, né? Eu tive a visão de uma pessoa das trevas dizendo para mim assim, lá vem o vento contrário, olha. 3 dias antes do vento contrário chegar, eu fui avisada pelo inimigo que ele vinha. Ele é estranho, porque às vezes ele parece ser inteligente e às vezes parece que não, né? Porque é como muitos filhos de Deus, sabe? Que ele trabalha ao nosso favor e a favor de Deus. Ele pensa que está nos destruindo, ele tá criando um servo rochedo. Então, eu vi isso, eu quase que dei sabe, da maneira errada, eu palhaçada, esse palhaço está dizendo para mim que vai vir vento contrário, quando eu já passei por tudo isso, não pode ser pior não, gente, 3 dias, 3 dias, sabe o que foi o vento contrário? Eu ainda vou contar direitinho, hoje eu não posso. O vento contrário foi o fracasso na promessa, o fracasso. Desandou de uma forma que, humanamente falando, não existe chance, zero. Aí, vamos raciocinar comigo. Se não existe chance zero, se existe chance zero, isso é um milagre, entendeu? Então, fica aí para vocês. Se esse vídeo aqui foi útil para vocês, curte, compartilha. Olha, gente, tanto eu estou gravando para abençoar pessoas, onde quer que seja. Eu digo, Deus, deixa esses vídeos chegar na mão de pessoas que estejam precisando como eu também utilizo, viu? Olha, porque eu sou da área da saúde, né, nutricionista, acadêmica em farmácia,
eu digo a você, a gente tem que ser um instrumento para abençoar pessoas. E nesse momento, eu peço a Deus que esse vídeo pare na mão das pessoas. E vocês que creem em Deus, né? Solte isso aí, né? Que tem muita gente precisando. Como eu não conhecia esse trabalhar. Eu vim conhecer no deserto. Eu não sabia que Deus agia dessa forma. Eu não aprendi, infelizmente. Na casa do Senhor nunca me ensinaram isso. Pode ser que tenham ensinado, mas outro dia que eu não estava lá, eu não aprendi isso. Eu aprendi no deserto como é que Deus trabalha. E a cada dia estou mais apaixonada. E eu termino dizendo para vocês, Deus falou, fita os olhos na promessa. Olha, escuta ela, escuta, pensa nela, lembra. A Bíblia diz, traz à memória aquilo que te traz esperança. Então fica lembrando do dia que ele falou. Sabe por quê? Porque ele vai cumprir. Não desiste não. Porque quem desiste, né? O soldado que morre na guerra, se diz a palavra do Senhor, ele não festeja. E é certo. Ele prometeu, e se aquele filho dele estiver no local correto, qual é o local correto para se receber a promessa? É o local de perseverança, gente. Se o filho dele estiver no local de perseverança, nos pés do Senhor, chorando, dizendo, Senhor, está doendo, eu não aguento mais, é muita humilhação, Senhor, faz alguma coisa, faz justiça. Senhor, quanto eu anseio por ver essa vitória. Senhor, eu estou sonhando com ela. Isso daí é nos dias bons. Nos dias difíceis a gente chora mesmo. Senhor, eu estou sonhando com ela. Não me deixa confundida. Eu já, como Moisés, eu disse isso. Eu, como Moisés, eu já vi a terra prometida. Ela é linda. Então, deixa ela chegar nos meus braços. E eu passei por um momento, né, de resistência do inimigo. Então, eu vi os anjos trazendo o meu presente. Coisa mais linda desse mundo. Nunca eu vou esquecer essa cena. Eles veio, não sei como é, não posso dizer como é todas as vezes, mas eles vieram no grupo, né, bem agitadinho, bem corridozinho. Passaram a caixa um em cima do outro e jogaram em cima do meu carro uma caixa branca. E depois disso foram meses a bênção retida. Mas eu sempre trouxe à memória aquela imagem. E quando Deus liberou no céu, é teu. É teu. Não sai da posição que Deus te colocou. Não saia. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu tive uma visão terrível de um ataque de Satanás. Ele me puxava, ele segurava minhas pernas no dia que eu gravei o primeiro vídeo. Porque ele não quer que vocês tenham essa informação. Mas não esquece não. Se quiser salva o meu vídeo, eu faço isso, viu? Um dos colegas, né, dos pastores, dos profetas. Salva no WhatsApp e escuta milhões de vezes. Porque a gente precisa dessa força. Que Deus te abençoe. Curte, viu? E se quiser compartilha, me segue, porque sempre que der eu estou colocando aqui as minhas experiências. Então, o vento contrário é um ataque aonde a tua promessa está para chegar. É a tua promessa. O ataque dele é pegar a tua promessa e te dar o contrário do que Deus está te prometendo te dar. Então, se tu tá esperando um emprego, tu vai perder o emprego. Se tu tá esperando uma namorada, tu vai olhar e vai ver aquela moça namorando com outra. Ele vai oferecer. Se você tiver enfermo, aí vem a notícia do médico. Olha, não tem, isso é uma doença crônica, não tem jeito não. Eu trabalho com doenças crônicas e muitas pessoas estão sendo curadas comigo, viu? Eu tenho essa... Deus tem me usado. E quando o médico diz não tem mais jeito, eu digo tem jeito. Eu sou nutricionista e fitoterapeuta. Então tem jeito, Deus colocou tudo na natureza. Eu adoro, eu amo dar notícia boa para as pessoas. E o que eu estou deixando para quem está assistindo esse vídeo aqui, o vento contrário é a tua promessa perdida que ele vai botar na tua frente. Quando tu olhar para aquilo que tu espera e que tu sonhou e que tu orou e que Deus disse que ia te dar, ele vai botar na tua frente ela dizendo que tu perdeu. Aí, logo em diante, tu vai receber ela e Deus vai te mostrar que se você estiver no local da perseverança, você vai receber ela. Que Deus te abençoe.
Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar. Fiquem com Deus.